Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja. Estamos nesse momento estudando a primeira epístola de Paulo à Igreja de Corinto. E temos aqui verdades riquíssimas, orientações profundas, já tomamos várias broncas, chacoalhões e bom direcionamento por parte do apóstolo Paulo. Mas agora as coisas estão prestes a esquentar um pouquinho. Vamos lá! Vamos ler todo o capítulo 12, começando no versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, ainda quando gentios, ereis induzidos e levados para ídolos do mundo. Portanto, vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele enfatiza a mensagem. É impossível estar no Espírito e crer algo diferente da mensagem. Do mesmo jeito que é impossível tomar parte da pregação, o anúncio dessa mensagem sem o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro realização de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Então aqui nós temos Paulo dizendo que ele não quer que os irmãos de Corinto sejam ignorantes a respeito dos dons. A ignorância a respeito dos dons nunca vai trazer algo bom, porque nesse lugar de ignorância não se cultiva a prática de maneira adequada, quando os dons são entregues como ferramenta de edificação para o corpo de Cristo. E aqui nós temos pelo menos 9 dons apresentados pela parte de Paulo. Ele fala sobre a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, ele fala sobre o dom da fé, ele fala sobre o dom de cura, ele fala sobre o dom de milagres, o dom da profecia, ele fala sobre o dom de discernimento de espíritos, ele fala sobre o dom de línguas em termos de variedade e de interpretação, e todos esses com a finalidade, ele apresenta o benefício comum. Então estes são para edificação, o encorajamento, a exortação do corpo de Cristo. E esses dons o Espírito distribui, cada um individualmente, conforme ele deseja. Então existem esses dons diferentes e não devemos ser ignorantes. Todos eles servem para o mesmo propósito, com funções diferentes, embora o propósito seja o mesmo, e distribuído pelo Espírito Santo da maneira como ele quiser. Muito provavelmente você tem pelo menos um desses, alguns são meio fominhas, parece que colecionador de dons tem vários, mas essas coisas cumprem papéis diferentes, nós vamos falar mais sobre isso. Mas continuando no versículo 12, ele fala sobre a importância dos diferentes membros e funções em um só corpo, o corpo de Cristo. Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser não sou mão e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser não sou olho e por isso não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais, e os membros do corpo que consideramos menos honrosos, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial, ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E é debaixo desse contexto e pretexto que Paulo traz, então, a mensagem no versículo 27.
Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou. Aqui a palavra etiteme fala do estabeleceu, ordenou. Alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram, os que falam em variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos? Acaso são todos mestres? Todos profetas? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa, isso se torna claro. Ele está dizendo de um corpo que tem membros e funções diferentes, mas um só corpo. E não dá para a mão desprezar o pé, porque o pé e a mão têm funções diferentes, mas trabalham para o mesmo fim. A gente já enxerga muito dessa ótica no terceiro capítulo de 1 Coríntios que nós lemos, né, quando a igreja está discutindo sobre quem é maior, Paulo ou Apolo. Ele diz, olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. A ponto que nem quem planta nem quem rega alguma coisa, mas Deus quem faz crescer. E tanto quem planta como quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados pelo seu esforço. Ele está dizendo, por que você está comparando a mão com o pé? Se a mão tem sua função e o pé tem a sua função. E os dois estão no mesmo time, estão no mesmo corpo. Quer dizer, um bom desempenho de um é motivo de alegria para o outro, porque tudo tem que estar funcionando devidamente para o exercício que temos como igreja. Então, ele fala aqui, né, de que Deus estabeleceu uns para o apostolado, outros para a profecia, outros para o ensino, outros para milagres, outros para curas, outros com dons de ajuda, de novo ele fala sobre isso, dons de administrar, dons de liderar, no caso, e aí dons de comunicação. Ele vai falar, né, essa é talvez uma aplicação contemporânea, né, da questão de variedade e interpretação de línguas, mas ele está falando sobre comunicar em essência. Então, todas essas coisas são para a vida da igreja, para edificação. E as pessoas recebem esses dons. O que são esses dons? São, né, um empoderamento da parte do Senhor de maneira graciosa, pessoas que têm esse presente para viver isso de um jeito, né, mais fácil, mais simples. Isso não diz respeito, né, ao que temos como responsabilidade, mas um empoderamento para com a responsabilidade que temos. Então, né, as pessoas recebem esses diferentes dons. E é interessante porque a prática e o exercício, o cultivo desse dom, ele é muito satisfatório. Inclusive para o que temos às vezes como encargo ocupacional. Por exemplo, dons de administração, dons de liderança, eles são necessários dentro da igreja, mas uma pessoa que tem esses dons se dá bem em cargos que necessitam justamente disso. Né? Mesma coisa com dons de comunicação, dons de prestar ajuda. Algumas pessoas têm um dom para ajudar e servir. É por isso que uns olham, não conseguem ver, né, sangue escorrendo, como eu, já fica com o joelho trêmulo, mas outros sonham em ser médico para socorrer quem está precisando de ajuda. Né? Então, é interessante porque Deus opera em nós o querer e o realizar. E muitas pessoas entendem que tem essas vontades, tem esse dom da parte do Senhor. Alguns até não cristãos se sentem, né, muito realizados no que fazem, mas é porque estão vivendo, praticando, né, aquele dom que eles receberam. E deveria ter o seu lugar certo, né, na obra do Senhor, não somente de maneira egoísta, mas são dons. Algumas pessoas têm o dom da coisa. Agora, o motivo pelo qual recebemos esse dom é para a edificação comum, a nossa edificação coletiva, né, para que pudéssemos, como um corpo, estar em unidade debaixo da missão que Cristo nos deu. Nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Normalmente já nos sentimos atraídos a alguma dessas áreas, mas existe algo que o Senhor, né, designou. E você buscando isso, buscando os dons, vai encontrar o que o Senhor vai estar liberando sobre você. E isso vai trazer desdobramentos práticos e edificantes para o corpo de Cristo. Importante entender que não é uma pessoa que vai sair fazendo tudo, até porque ele diz, acaso são todos apóstolos, são todos mestres, todos profetas? Não, do mesmo jeito que o corpo não é todo olho, não é todo ouvido. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua função num corpo que se soma. De novo, né, como corpo de Cristo, nós não competimos, nós nos complementamos. É muito diferente. Eu deveria ficar sempre feliz pelo dom alheio, jamais invejoso do dom alheio, e nem ficar criticando a pessoa que recebeu um dom da parte de Deus. Precisamos entender também que a nossa responsabilidade, né, de cumprir o ID, a grande comissão de Cristo, de pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas as ordenanças de Jesus, nos foi imposto como obrigação. A gente não precisa de dom para fazer isso, né? Porque eu já vi gente falar, não, mas eu não tenho dom,
né, do evangelismo. Eu não sou um evangelista, como, né, o que Deus estabeleceu uns como. A gente vê isso, né, na epístola à igreja de Éfeso, né, falando a respeito individualmente dos evangelistas. Então, deixa eu te dizer, eu também não tenho dom do evangelismo. Não tenho, não é o que acontece com facilidade nem com naturalidade para mim. Eu já mencionei, eu sou tímido, introvertido. Mas com ou sem dom, precisamos obedecer, precisamos fazer. Eu tenho amigos que têm o dom. É extraordinário ver a leveza com a qual isso acontece, com a qual eles, né, transmitem o evangelho. Vem coisas acontecendo nesse ambiente. Né? Amados, do mesmo jeito, eu não vejo em mim o dom da cura. Né? O que é o dom da cura? Diferente, né, de simplesmente orar por cura, o dom da cura são tipo aquelas pessoas que onde eles oram com os enfermos, eles são curados, né, de própria iniciativa. Tem pessoas que têm um dom para isso. Eu não tenho esse dom, mas nem por isso eu deixo de orar com os enfermos. Às vezes eu fico numa batalha interna, cheio de medo, assim, isso não acontecer nada. Mas Deus não me deu um espírito de covardia, e sim de poder. Então, né, eu vou vencendo, vou puxando, né, essas conversas de um jeito muito carinhoso. E eu já vi pessoas sendo curadas. Também já vi pessoas não sendo curadas, mas a minha parte, né, eu tenho que fazer. Então precisamos entender que não ter o dom não é pretexto para desobediência. Isso é importante conhecer. Também entendemos que podemos procurar os dons. Então, se sente atraído por algumas coisas, peça esse dom, porque é o Senhor que distribui. Né? Peça isso da parte de Deus. Eu, na minha vida, vejo acontecendo com muita frequência a questão, né, da profecia, né, a palavra de conhecimento, às vezes com estranhos. Isso, gente, é muito legal. É uma parada muito massa de experimentar. Eu sempre amei isso. Talvez esse é o dom que eu procurei com maior zelo, né, de estar, tipo, num restaurante, olhar pro garçom e eu sei o que está acontecendo na vida dele, mesmo que eu nunca vi ele antes. E aí eu tenho esses momentos que eu amo de chamar essas pessoas e com jeitinho começar uma conversa e de repente a pessoa está desabando de chorar, ela tem uma palavra de encorajamento da parte de Deus, de alguém que sabe exatamente o que ela está passando sem nunca ter visto ela antes. Deus existe e é muito legal. Então os dons nos mostram isso. Né, os dons eles trazem muita edificação, né, tanto para alcançar o não crente, como para edificar o crente. Eu mesmo já fui muito edificado por pessoas aleatórias que não me conheciam e chegaram me dando palavras que eu precisava ouvir no momento que eu precisava ouvir. Algo que você olha e fala, cara, só podia ser Deus. Existem esses diferentes dons, mas todos eles vão servir para edificar com amor e carinho o corpo de Cristo, para a gente trabalhar em prol da obra que nos foi entregue, confiada, com carinho. Então entenda, vão ter esses membros e funções diferentes, e o fato deles serem diferentes não é pretexto para desunidade, muito pelo contrário. Né? Às vezes você tem a galera então da profecia se juntando, eles olham com desprezo para a galera da cura, às vezes eles olham com desprezo para a galera da administração, mas não é um corpo de só nariz, não é um corpo de só olhos. Já pensou uma Liga da Justiça com 2 Batman? O mundo não aguenta 2 Batman na mesma Liga com a Justiça, né? Liga da Justiça, mas, né, é a soma das nossas capacidades, é a soma dos nossos esforços, do mesmo jeito, né? É assim que funciona o corpo de Cristo. Então, a gente não olha com desprezo para o dom alheio, mas entende como, né, esses diferentes dons, esses diferentes membros e essas diferentes funções nos complementam como um corpo que tem um cabeça para responder. Temos uma obra para responder. Nós somos a força-tarefa, né, que nasceu para o cumprimento da grande comissão de Jesus. Não tem um jeito mais simples de explicar a Igreja de Cristo. Então, procure com zelo os melhores dons. E se você deseja aprender mais sobre o assunto, preste atenção que na descrição tem mais links disponíveis para você que está interessado, né, em crescer e aprender sobre os dons do Espírito. Dito isso, nós deixamos esse episódio por aqui e nos veremos no próximo episódio, falando sobre a superioridade do amor.